Hoje eu quero refletir a partir de uma pergunta, fazer uma reflexão a partir de uma pergunta, uma provocação. Qual é o preço da felicidade? E para isso eu vou utilizar um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versos 34, 35, 36 e 37. 4 versos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 34 ao 37. Lerei na tradução da Bíblia a mensagem. Diz assim o texto: Reunindo uma multidão e os discípulos, Jesus disse: quem quiser seguir-me tem que aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para ser realmente salvo. Qual é a vantagem de conseguir tudo o que se deseja e perder a si mesmo? O que vocês teriam para dar em troca da própria alma? Até aí. Não é nada inédito afirmar que todos queremos a felicidade. Não há nada inédito nessa afirmação. Mesmo os que tomam alguma atitude desesperada em algum momento buscam uma dose de felicidade, ou, se você preferir, de alívio. O pensador Blaise Pascal já dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Tentar definir o que é a felicidade não é uma tarefa fácil. Eu me arrisco a dizer que é quase impossível. É quase impossível definir o que esta palavra e desejo querem dizer, porque ela está carregada de subjetividade. Há vários ramos para olhar para a felicidade: psicológico, filosófico, teológico, e inclusive a perspectiva da espiritualidade. Então, com essa observação, eu preciso dizer que eu não estou aqui para encerrar um assunto. Eu não quero ter a palavra final, até porque não tenho capacidade para isso. Mas eu tenho uma intuição, tenho para mim, que felicidade tem um link muito forte com a ideia de sentido, com a busca por um nexo no viver, com uma conexão na existência, isso que nós chamamos de vida. Viver bem, uma existência virtuosa, o bom ânimo que é capaz de enfrentar as dificuldades e vencer o mal apresentado por Jesus, é felicidade. Essa busca de sentido. Mas será que diante do sofrimento e da crise que todos nós estamos passando, que o Alexandre que eu acabei de mencionar está passando, será que diante da crise, do sofrimento, é possível encontrar alguma medida de felicidade? E se for? Qual é o preço que eu, você, nós devemos pagar? Qual é o preço da felicidade? Com essa ideia, com essa introdução, eu queria deixar um primeiro ponto para você. É preciso abrir os olhos. É preciso despertar. É preciso sonhar de olhos abertos.
Eu não sei você, mas às vezes eu fico com a impressão que estamos com uma síndrome de bela adormecida. Sonolentos, não sentimos mais nada. E abrimos mão da existência, o que Jesus chamou de sua cruz. Na tradução internacional, nova versão internacional, Jesus fala: pega a sua cruz e siga-me. Nesse mesmo verso, nesses versos que lemos. Jesus chama a vida, a existência de sua cruz. Eu tenho a impressão que nessa síndrome de bela adormecida, nós preferimos as fantasias dos sonhos noturnos, ao invés de uma construção de sonhos de olhos bem abertos. Nós vemos as coisas, mas diversas vezes não absorvemos. Nós conseguimos notar a curva exponencial de crescimento da pandemia, mas preferimos a ideia de autoajuda. Talvez porque nós queremos algo prático, nada trabalhoso, é uma espécie de resposta certa para passar de ano, sabe? Algo fácil de decorar. E também simples de repetir. Vomitar, desculpe a expressão. Quando algo chega e incomoda, quando a crise bate a porta, nós queremos isso que é fácil de decorar. E simplesmente tranquilo de repetir. Contudo, não sei você, mas para mim, a vida não é linear. Eu sei que aprendemos desde pequenos a construir a história, a vida de forma linear, uma linha reta. Na escola, passamos anos e mais anos de série em série. Linear, série. Mecanismo de série. Nós fomos estimulados a não perder o foco, não olhando para a complexidade da existência. Desde cedo, nós somos colocados debaixo da ideia norte-americana: time is money. Tempo é dinheiro. É preciso manter o foco, porque a vida é competição. Full time, o tempo inteiro, sem parar. Essa ideia e a aceleração social nos colocou em uma mistura, uma forma cheia de mistura, de produção, voracidade, consumo, objetivação do outro e, por consequência, indiferença. Ou seja, mantemos o foco em si mesmo. E assim, abraçado à indiferença, vamos nos mantendo anestesiados. Anestesiados, vemos, mas não absorvemos. Anestesiados, olhamos, mas não sentimos. Ficamos sem se afetar com as dores do mundo, sem se envolver com a complexidade da vida, e assim caminhamos a passos largos, pelo menos na minha impressão, para total ausência de sentido. Felicidade não é colocar uma dose, grande dose, de anestesia em nós. Não, felicidade não é anestesiar-se. Como bem diz o teólogo Leonardo Boff, a felicidade é um dom de uma conquista. Ela não acontece, ela não surge em si mesma. Não, é preciso morrer para si, para que ela aconteça como um efeito colateral de uma vida cheia de significados. Isso é felicidade. Felicidade é esse processo
de deixar a autoajuda para abraçar de fato uma vida de significados, participar das infelicidades, aflições, infortúnios, rengues, dos desarranjos existenciais. Isso nos mantém acordados, de olhos abertos e não anestesiados. Isso nos faz ter fome e sede de justiça. E Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, olhos abertos, coração dilatado, gente que vê e absorve, homem e mulher que olha e enxerga, sente, é afetado. Diante disso, quero te deixar um outro ponto. Nós precisamos urgentemente fertilizar. Como assim, Will? O que você quer sugerir com isso? Sim, fertilizar é uma urgência. E antes de elaborar um pouco mais sobre isso, deixa eu lhe dizer uma coisa, um alerta. Cuidado. Diante dessa vida louca, dessa desse hipermovimento, agitação, cuidado para não passar a vida inteira sem fazer nada, acreditando que você fez muito. Cuidado. Cuidado para você não ser um agente do bem apenas em teoria. Cuidado. Afinal, isso é possível. Jesus, uma certa vez, contou uma parábola de um semeador, uma parábola que eu gosto demais. Um semeador que sai pela vida, jogando sementes. Algumas caem pelo caminho e as aves comem as sementes. Outras, elas caem num terreno duro, pedregoso, infértil, onde não há muita terra e logo mirra. Um outro tanto cai entre espinhos e são sufocadas. Contudo, existem aquelas que encontram o bom terreno, profundidade, saem da superficialidade, encontram na profundidade força, na crise, na profundidade força, e assim dão boa colheita. Essa é uma parábola que está nos evangelhos. Há uma outra parábola que não está na Bíblia, mas deveria estar, que eu quero compartilhar com você. Havia um homem rico, com muitas posses, muita grana, mas com a vida sem muito sentido, infeliz. E ele, diante dessa vida sem sentido, infeliz, ele diz o seguinte, ele põe um propósito: eu quero encontrar a felicidade, e eu vou atrás dela, e se necessário eu compro a felicidade, dou tudo o que tenho para comprar a felicidade. Então, ele junta todos os seus recursos, liga para o seu gerente, fala para ele, fica preparado, se necessário eu farei uma transação bancária, leva os seus cartões de crédito, e sai em viagem. Lá no Oriente Médio, nas Arábias, ele encontra um rapaz, e aí numa conversa ele diz: eu estou atrás da felicidade, você sabe onde eu posso a encontrar? E aí o rapaz diz: olha só, eu já ouvi dizer que tem uma barraca de felicidade, escrito felicidade, com um letreiro brilhante, em letras garrafais, no meio do deserto, perto de um oásis. Lá está a felicidade. Então, o homem empreende toda a sua energia e vai atrás. Semanas após semanas, dias, meses de viagem, até que ele encontra um oásis, no meio do deserto. E uma barraca, letras piscando felicidade. Ele corre até lá, entra. Nessa barraca tem um balcão com uma moça simpática, sorridente, atrás do balcão. Então o homem diz: é aqui que tem felicidade? É aqui que eu encontro a felicidade? Ela diz: sim, senhor. Simpática, com um sorriso nos lábios: sim, senhor, é aqui mesmo. E ele diz: eu quero a felicidade. Eu pago o preço que for para ter a felicidade.
E a moça intrigada dá um sorriso tímido e diz: não, nós não vendemos a felicidade. O homem, achando que ela estava o trolando, fica indignado e fala: como assim? Eu pago o valor que for. O que for necessário eu pago. A moça dá mais um sorrisinho, diz para ele: aguarde um pouco, e vai até o fundo da barraca e volta com uma caixinha de fósforo. E entrega para o homem: aqui está a felicidade. O homem, tanto contrariado, intrigado, olha para aquela caixinha e diz: como que é? Ela: sim, aí está a felicidade, abra a caixa. E ele abre a caixa. Dentro da caixa ele encontra 3 bolinhas pequenininhas, pretas. Ele, extremamente irritado, diz: você está de brincadeira comigo? Eu estou atrás da felicidade, o que é isso? Ela diz: felicidade. Pega uma das bolinhas e diz: esta aqui é a semente da amizade. Esta outra, a semente da solidariedade. Pega a terceira e diz: esta da fidelidade. E por último, aqui está a semente da generosidade. Se o Senhor souber cultivar essas 4 sementes, pronto, terá uma vida feliz. Diante dessas 2 parábolas, diante do que já observamos na existência, diante da realidade que temos, diante de uma existência de consumo avassalador, fica muito claro: felicidade não é algo que se compra, não é uma posse, não. Felicidade é o exercício, o esforço de continuar a existência, uma boa existência. Essa é a essência. É o conatus, apresentado por Spinoza, o auto-sacrifício anunciado por Jesus. Um desejo cheio de potência em transformar terrenos pobres, uma sociedade medíocre, em um espaço sustentável e cheio de vida e alegria e paz. Esta é a proposta do reino dos céus. Um estado justo, forte, coexistente, um coletivo, um ajuntamento, uma cidade que é norteada, organizada pelo valor de Deus, pelo seu comando. E qual é? Amor. Amor. Este é o valor que vem de Deus, o principal valor. Talvez você associe a ideia de auto-sacrifício, sacrifício, algo penoso, ruim, uma penitência. Mas a proposta de Jesus é outra. A proposta de Jesus é fazer da nossa vida o sagrado. A proposta de Jesus é fazer dos nossos dias e ações algo respeitável, admirável. Esta é a proposta de Jesus, cheio de leveza e de beleza. É não ficar mas nos aprofundarmos nas relações, nas necessidades da existência. É isso que nos salva do mal. É isso que nos salva da indiferença. Esse processo, é esse caminho, é isso que nos tira o vazio existencial. A mensagem do Evangelho viabiliza a nossa salvação. A mensagem do Evangelho de Jesus de Nazaré é de desenvolvimento humano. Um desenvolvimento do ser humano, do indivíduo, não mais autoajuda, não mais superficial, mas esse aprofundamento. É a semente que busca terreno profundo, é a semente que se lança nessa profundidade e encontra força. Força nas relações, profundidade nas relações, profundidade no olhar para a vida. É isso. Para caminhar para o fim, eu quero lhe dizer que nós precisamos, pelo menos eu entendo assim,
Nós precisamos de uma atualização. Na linguagem técnica, um F5. Nós precisamos de um novo índice para nortear a nossa vida, um índice de felicidade social bruta. É isso que nós precisamos. Afinal, do que adianta? Do que adianta conseguirmos tudo o que queremos? Há um estudo que diz que hoje, na maioria das casas das pessoas, nós temos mais de 10 mil itens. Será que a gente precisa de tanto item assim? Do que adianta? Do que adianta conseguirmos tudo o que queremos? Nos mantermos numa ilusão segura, de controle, mas anestesiados, e perdermos a essência. Eu tenho para mim que a liberdade humana hoje não sofre mais ameaça pela falta. A liberdade humana está no excesso. Como assim, Will? Como assim? Em tempos de pandemia, isso? Mesmo em tempos de pandemia e com recessão, eu me arrisco a dizer que a liberdade humana corre o risco pelo excesso. De onde você tirou isso? Vem dos movimentos, como a caminhada na direção do Supremo Tribunal Federal. Narrativas que querem equiparar CNPJs a pessoas. Me parece que quem tem, quer mais. Quem já tem demais, afirma que não é suficiente. A liberdade, que também é um quinhão da felicidade, está ameaçada pelo excesso. Isso é uma existência sem um mínimo de sentido. Por isso eu afirmo, não precisamos ter um olhar tão prioritário para o PIB, Produto Interno Bruto. Precisamos sim criar um novo índice, um índice de felicidade bruta que o teólogo Leonardo Boff apresenta em um dos seus livros. E talvez você me diga, como assim, Will? Como você pode dizer isso? Como que a gente pode fazer isso? Eu acredito que não há felicidade sem criatividade, sem imaginação. Não há felicidade sem voltarmos a ver o mundo como criança. E essa não é uma frase fofinha, bonitinha. Não, a ver o mundo como criança significa a olhar para a vida como se fosse a primeira vez. A olhar para a existência como se fosse a primeira vez. Para que eu e você não fiquemos repetindo frases prontas, dando as mesmas respostas certas ou esperadas, mas ao invés disso, termos a coragem que vem de Jesus de Nazaré, de fazer as melhores perguntas essenciais do que vale o homem ganhar, conseguir tudo o que deseja e perder a sua alma. Esta é uma pergunta essencial. Jesus tem coragem de questionar do que vale. As instituições nos moldaram para sermos competitivos, para manter o foco, para sermos lineares. Mas o projeto de Jesus, o amor, a compaixão, a justiça, a temperança, a misericórdia, apontam para outra via. O projeto de Jesus, o reino dos céus, aponta para um outro lugar. Porque apenas assim nós conseguiremos alcançar uma existência sustentável. Transformar o ser humano em um objeto é abraçar o totalitarismo. Transformar gente em coisa é
projeto do mal. Transformar gente em coisa é demoníaco. O projeto do reino dos céus, que desenha, dá um esboço, apresenta essa pintura chamada felicidade interna bruta. O projeto do reino dos céus vê o ser humano como um ser de relação múltipla. É óbvio que ele, o ser humano, você, eu, todos nós, temos fome de pão. É óbvio, como todos os seres vivos têm, isso é óbvio. Mas também, e principalmente, nós, eu e você, somos movidos por fome de comunicação, dignidade, respeito, pertencimento, contentamento e paz. Coisas que não podem ser compradas na bolsa e nem serem vendidas em um balcão. Para eu finalizar, qual é o preço da felicidade? Diante de uma existência caótica, diante de tanta dor, qual é o preço da felicidade? Tenho a impressão que o preço da felicidade é nos manter de olhos abertos, com as janelas da alma aberta, escancarada, para conseguir perceber onde é que está a dor, para conseguir socorrer onde é que está a dor. É se manter em movimento, fertilizando, morrendo para si, fazendo um pouco mais. Seja via somosbethesda.org ou qualquer outra ação. Sim, é se movimentando. O preço da felicidade está na criatividade, está na imaginação, no questionar, trazer novas perguntas como criança. Perguntas essenciais. Um pensador chamado Sponville, André Comte Sponville, afirma a seguinte frase: o capitalismo está em crise, mas a ética está mais na moda do que nunca. Eu concordo com ele. Mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu adiciono: a ética do amor. O projeto de Jesus é vivo, está vivo. Mais do que na moda, ele é a alternativa para ontem, é para hoje e agora, e também será para o futuro. O projeto de Jesus é esse que apresenta um reino dos céus, um estado justo, um estado que traz alegria, contentamento, paz, um estado que coloca todos e todas mobilizados para que a vida seja sustentável. Este é o projeto de Jesus de Nazaré. Qualquer outro projeto que seja diferente disso, desculpa lhe dizer, meu irmão e minha irmã, mesmo saindo da boca de um pastor, é demoníaco. Qualquer outro projeto diferente disso, mesmo saindo de uma bancada que se diz evangélica, mata e acaba com a vida. Jesus de Nazaré quer cuidar do ser humano em sua integralidade, e este é o caminho. O preço da felicidade está de fato em mantermos os olhos abertos, em nos mantermos em movimento, com um coração latejante, olhando e questionando a existência, trazendo novas perguntas para que a misericórdia, a vida, a compaixão se renove a cada manhã, quantas vezes forem necessárias. Este é o movimento de Jesus de Nazaré. Amém?